Estamos de volta aqui com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV, para explicar para você mais um imbróglio. Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional. Esse aqui envolve o líder do Partido Liberal na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, que foi intimado pelo ministro do Supremo, Flávio Dino, a explicar, a prestar esclarecimentos sobre declarações envolvendo emendas parlamentares. Qual que é a história aqui? O deputado Sóstenes disse o seguinte, que não vai dar explicações ao ministro sobre o que ele disse de mudar a forma do pagamento das emendas de comissão. Ele estaria fazendo isso como forma de pressão sobre o presidente da Câmara, Hugo Motta, para que o projeto PL da anistia seja pautado. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui do Jornal Gente, conosco nesta sexta-feira, sanduíche de feriado, né, Schiller? Para falar sobre esse assunto, explicar o que é que está acontecendo. Tem coisas que, olha, confesso, às vezes a gente já perde o fio da meada, viu, Schiller? Bom dia para você. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Sônia? Olha, eu até... Schiller. Tudo bem. Olha, o título do meu artigo na Veja na semana é Arqueologia do Absurdo. Arqueologia do Absurdo. Você me pergunta, se você é professor, você é cientista político, eu sou um arqueólogo do absurdo, porque o que a gente tem de absurdo nesse país, muito Schiller, estranho. Eu vou te falar que eu me sinto, então, um pouco mais aliviada, viu? Porque eu confesso que eu estou com dificuldade de explicar essa história pelo absurdo que ela envolve também. Olha, vamos lá, né? Em 2011, o ex-ministro, então o ministro Celso de Mello, ele estabeleceu uma jurisprudência, né, dizendo claramente no corpo de uma das ações, uma ação levada ao Supremo, de que entrevistas de deputados, expressões públicas, enfim, para a imprensa, etc., que tenham a ver com o mandato, ou seja, temas que tenham a ver com o mandato, também são cobertos pela imunidade parlamentar. Né? Isso foi dizer o óbvio, né? O que o ex-ministro Celso de Mello fez foi dizer o absolutamente óbvio, desde que tenha a ver com o mandato. Né? Ele não é, a imunidade parlamentar não é se o deputado ou parlamentar comete um crime comum, obviamente não é. Mas se ele está falando de política, falando do Congresso Nacional, falando da relação entre os partidos, falando, enfim, da alocação dos acordos internos que são feitos no Congresso Nacional, obviamente tem a ver com o exercício do mandato. Se a moda pegar, vamos lá, o que vai acontecer? Nós vamos ter um poder de tutela, nós vamos ter o Supremo analisando as declarações dos parlamentares na mídia. Olha, o que o pessoal vai ter que ter um assessor, mais um, né? Pode pegar o Capinha lá, o que vocês acham? Pega o Capinha, o famoso Capinha, aquele que não tem muito o que fazer. Então bota ele a fazer release, analisa aí Agora tem inteligência artificial, fica mais fácil, né? Vamos pegar tudo que os deputados e senadores falaram, não é pouca gente, são quase 600 pessoas, e vão ver o que cada um disse. Se alguma coisa, enfim, os ministros acharem que não está legal, que não podia ter dito, por N razões, por qualquer razão que seja, intima para explicar, vai ter que explicar para o Supremo. Então isso passa de qualquer... Eu tenho uma tese, viu, Sônia e Thaís, assim, que quando a situação fica tão absurda, a gente não consegue nem explicar direito, porque não tem explicação. Você não consegue nem contestar, porque é completamente absurdo, O que o deputado Sóstenes Cavalcante disse foi o seguinte, ele disse, olha, tem um acordo com o deputado Hugo Motta, que é um acordo absolutamente normal dentro do Congresso, sobre a mecânica de alocação política das emendas de comissão. Qual é o acordo, segundo ele? O partido que lidera a comissão, ele faz a alocação de 30% e os demais 70% ficam para os demais partidos sob o gerenciamento político do presidente da Câmara, Hugo Motta. Então, assim, é um acordo político. Nada tem a ver com a lei que foi aprovada sobre a execução das emendas parlamentares, porque o que a lei diz é que elas devem ter transparência, rastreabilidade, que elas devem, enfim, ter a utilidade pública, enfim, elas... Agora, não tem que ter plano de trabalho, são aspectos de natureza formal, né, aspectos formais, mas não tem a ver com a decisão política. Decisão política é a aprovação na comissão. O que o deputado Sóstenes Cavalcante está dizendo é o seguinte, a alocação política, a decisão política, a votação, a decisão, enfim, das comissões, será desta ou daquela maneira.
cada um pode achar o que quiser sobre isso, né? Quer dizer, não, o deputado sócio de Cavalcante está errado, o acordo era correto, os 70% tem que ir para todos os partidos, ou outros vão dizer, não, tem que ir só para os partidos que apoiam a anistia. Bom, eu posso dizer também, então, o deputado Hugo Motta deveria ter aceitado, acatado, colocado em votação, porque tem 262 deputados que assinaram o pedido de urgência, não botou em votação, mas tem a reunião de líderes. A reunião de líderes, só o PL e o Partido Novo sustentaram essa posição. Bom, a gente pode passar a manhã inteira aqui falando, isso é um problema do Congresso Nacional. Problema do Congresso Nacional. Isso não é um problema para tutelagem, né? Tutoria, controle de conteúdo aí do Supremo Tribunal Federal. O que o deputado fez, aí que surge o problema, por isso que eu trouxe esse assunto aqui, porque o deputado sócio Cavalcante disse não. Ele mandou uma carta, a carta é muito interessante, porque ele diz assim, eu me eximo de responder o senhor. Imagina essa, né? Eu me eximo de responder o senhor em nome da Constituição, do artigo 43, que me dá imunidade por quaisquer palavras, opiniões e votos, eu me autoeximo e não vou responder. Agora, então o feriado vai ser alegre aqui, vai ser divertido, né? Porque o ministro Flávio Dino, já passaram as 48 horas, ele tem que fazer, estragou o feriado do Flávio Dino, ele deve ter ido para o Maranhão, não sei, na praia, vai ter que ficar preocupado com o que eu vou fazer com os sócios Cavalcante, porque das duas uma, ou ele manda o ofício, tá bom, o senhor disse que não vai responder, então tá tudo feito, tá bom, vamos tocar a vida para frente, ou ele vai dizer, não, o senhor tem que responder, mas ele, como é que faz daí? Aí, bom, se o ministro Flávio Dino de fato obrigar o sócio Cavalcante a responder, né, ou sancionar o sócio Cavalcante, criar uma multa, fazer ele perder o mandato, abrir um processo contra ele, seja o que for, acabou definitivamente a imunidade parlamentar no Brasil. Né? A pergunta que a sociedade vai ter que responder é assim, nós queremos um parlamento sem imunidade parlamentar? Nós realmente queremos rasgar o artigo 53 da Constituição? Essa é uma pergunta, na minha opinião, muito séria. Vamos lá, o deputado Van Hatten já teve indiciamento por uma fala na tribuna da Câmara, né? O senador Marcos Duval está banido das redes sociais por uma adesão de ofício do ministro Alexandre de Moraes. O deputado Nicolas Ferreira recentemente foi multado em 200 mil porque botou uma peruca e disse que era Nicole, fez lá uma sátira, uma paródia na tribuna da Câmara. Então, vamos lá, a imunidade parlamentar no Brasil já está toda rasgada, está em frangalhos, já é um papel meio amassado. Agora, se acontecer isso agora, realmente, não sei nem muito como definir isso aqui, viu? Mas é realmente bastante absurdo. Mais uma página aqui dessa novela do absurdo no país com o Fernando Schiller, no jornal Gente desta sexta-feira. Obrigada.